Prontinho. Vamos lá. Eu fico às vezes olhando meio no lado, assim, porque às vezes vocês ficam de lado na minha tela. Não é porque eu tô me olhando nada, não. É porque eu fico vendo o rosto de vocês. Quem tá ligado, né? Vamos ponto por ponto, né? Essa é a nossa última aula online. Mais uma vez, eu vou só dar o passo a passo para vocês, que assim, né? O beabá do que vai acontecer, né? E do que já aconteceu. Juntando com aulas referentes a avaliações, no caso, a final, né? Que na verdade não é uma aula, mas conta como hora-aula, né? Pelo MEC. A gente completa hoje 18 aulas de 20. Essas duas outras, né, a gente vai fazer como visita em loja, quando for possível, né? A gente não tem como ter essa previsão, mas isso não nos impede de concluir todos os trabalhos, sendo que só um vocês vão concluir e vão guardar para entregar quando for possível presencial, que é o da paleta de cores, tá? Na aula passada, foi uma aula de produção, em que eu tinha um monte de opção. Foi a primeira vez que eu dei nesse formato, eu pegando os objetos para fazer na minha casa e tal, porque normalmente isso é dado em loja. Mas eu achei legal a gente fazer isso, enquanto o conteúdo estava fresco, né, para vocês poderem dar uma sedimentada. Mas eu notei que acabou ficando produção demais e eu tinha algumas coisas para falar de percepção visual que passaram batido, mas que eu fiquei assim, se eu deixar para fazer as produções depois, a gente tem que desmontar tudo de novo, enfim. Então, eu vou só complementar algumas coisas que eu achei que podia ter sido melhor trabalhada, tá? A primeira coisa, e vocês podem voltar a ver a outra aula, porque Priscila acaba que não tira, né? E ver a aula com um olhar do que eu vou falar agora. A primeira coisa é o conteúdo em si de percepção visual, que eu comecei destrinchando ele nas primeiras produções, na primeira e tal, mas a gente não continuou. Por exemplo, eu fui mostrando, mas não especifiquei. Então, tem produções que eu chego o livro mais para o lado, complemento com um lapisinho, tem produção que eu viro o livro e aí já não dá para colocar uma coisa do lado. Então, a gente vai trabalhando com as proporções, estuda a percepção visual. Vai trabalhando com as texturas. Eu me lembro de ter mostrado alguma coisa, falei, se eu colocar isso aqui não vai dar contraste. Né? Então, vai trabalhar com cores também, né? Eu já meio que dei uma introdução de que eu não ia colocar coisas com muito brilho, vidro, porque aquela já era uma mesa com a laca que brilhava e que ainda tinha um tampinho de vidro ali dentro. Então, por aí a gente já tinha um direcionamento do que não pegar, né? Então, eu mostrei bastante composições diferentes de quadros, centralizado na composição, em cima mais da poltrona, mais em cima da mesinha, 2 quadros diferentes, 2 quadros iguais, quadros menores e maiores, diferentes cores e texturas, formatos, né, que são as formas e as linhas de molduras. Então, sempre que a gente está fazendo a composição, a gente tem que pensar o seguinte: em primeiro lugar, em 99,9% dos projetos, quando vamos fazer uma produção, o que a gente está buscando é equilíbrio visual. Por que eu falo 99,9%? Porque a maioria das pessoas se sentem melhor com o equilíbrio visual, né? Mas a gente tem aquele 0,1%, né? De pessoas que vão gostar de um desequilíbrio maior ou de projetos que pedem um desequilíbrio, alguma coisa mais lúdica, enfim. Mas a maioria das vezes a gente vai tentar equilibrar. Então, o que a gente vai analisar é sempre isso. Eu estou achando que está faltando alguma coisa. Então, analisa ponto por ponto da composição. Você vai lá, linha. As linhas estão harmoniosas ou está faltando alguma coisa de linha curva, de linha reta? Forma, a mesma coisa, né? Formas mais geométricas, formas mais orgânicas. Aí você vai lá, passa pelos pontos mesmo de elementos e de princípios, porque daí isso te ajuda. Então, assim, às vezes você vai chegar lá no contraste e você vai perceber que o problema é que o contraste está muito alto e isso desequilibrou para um lado, ficou tudo muito escuro, do outro lado ficou tudo muito claro. Então, de repente, você tem que botar o claro
mesclado com escuro. Mesma coisa textura, né? Mesma coisa cores. Então, é isso que eu vou pedir para vocês sempre passarem por esses pontos. A gente, eu tô lhe vendo, viu, Karina? A gente vai passar esses pontos quando fizermos uma aula própria de produção no local com vocês mexendo, tá? Mas eu queria que vocês tivessem esse olhar. Quando eu fiz aquelas composições, eu estava equilibrando formas, cores, texturas, dimensões, essas coisas todas. Diga, Karina. A gente vai ter que sinalizar, puxar uma linha de chamada e sinalizar nesse trabalho? Como for mais fácil para você falar. Se para você for fácil só um texto, um parágrafo, tranquilo. Entendeu? Mas tem que citar todos os elementos utilizados. Não, assim, você não precisa falar de todos os elementos e princípios, mas é bom que você fale, olha, eu coloquei isso aqui que é mais alto, isso aqui para equilibrar, que tem uma altura próxima e tem um peso visual bom e que, né, enfim, você pode citar os objetos e falar sobre elementos e princípios, justificando a sua composição, porque com certeza na hora de fazer, vocês pensaram nisso, na hora de fazer, que você colocou, tá faltando alguma coisa aqui, então isso aqui ia ficar um vazio, então eu preenchi para equilibrar. Eu botei uma coisa muito clara, acabou ainda continuando vazio, então eu fui lá e coloquei outra coisa escura, uma caixinha mais escura, um livrinho mais escuro, entendeu? Por aí vai. Eu percebi isso, que essa coisa de produção tem muito a ver com preencher espaços, né? Preencher o lugar. Equilibrar. É o senso de preenchimento uniforme, né? Isso aí pode ser pensado como um equilíbrio, É a preencher de busca forma equilibrada. É a busca do equilíbrio visual, nada mais do que isso, entendeu? Se você... Para não sentir aquele vazio, né? Quando aquela você entra. sensação de falta, né? Tipo, eu vou e coloco um quadro super grande de um lado, do outro lado tá um estante vazio e você vai ter uma falta, você vai sentir falta. Se eu chegasse naquela composição, colocasse um quadro grande atrás daquela poltrona e nada na mesinha, eu ia ter uma sensação de desequilíbrio visual, né? Então... produzir nada mais é do que equilibrar visualmente, na maioria dos casos, em termos de percepção visual, os elementos que estão ali, né? Então, a gente precisa brincar com esse equilíbrio mesmo, né? E, às vezes, a gente vai dar esse equilíbrio de forma simétrica, com objetos repetidos, e tem dia que a gente vai dar, tem projeto que a gente vai dar esse equilíbrio com formas diferentes, mas que na união delas, elas se... conseguem preencher o espaço de forma uniforme, né? Como a gente viu lá na aula de equilíbrio, que tinha aquelas bolinhas mais centralizadas e umas bolinhas mais no canto. Ô, Paula, quando você for dar o feedback deste trabalho, você vai sinalizar, olha, aqui ficou meio desequilibrado, aqui poderia ter isso? Vou sinalizar. Eu até já sinalizei do trabalho anterior, foi o preto e branco que vocês enviaram, né? Então eu tenho isso escrito, né? Só que o que aconteceu é que houve um problema no e-mail da EBAD, e aí no final da semana passada a Priscila me pediu para todos os professores atualizarem as senhas, mudou de servidor e tal. Por sorte eu tinha salvado todos os trabalhos, mas eu acho que não se perdeu nada não. Então, a partir de agora, a partir da semana passada, eles já estavam funcionando, né? Só que a gente vai ter que fazer uma configuração de senha para acessar. Então, por isso que eu não mandei a devolutiva do trabalho de vocês, né? Certo. Mais uma coisa sobre a aula passada é que nós não falamos... eu dei uma pincelada por curiosidade de vocês, perguntas que vocês fizeram, mas a gente não falou, o foco não era falar de mercado, prática profissional, isso vocês tiveram uma disciplina para isso, eu não lembro como foi, com quem, mas o foco é a percepção visual, é equilibrar formas, cores, enfim, analisar contrastes, o nível de contraste que você quer dar e essas coisas. O foco não é assim, olha, você primeiro vai lá na loja, escolhe as coisas, faz não sei o que, leva para casa. Né? Eu dei um passo a passo de mais ou menos o que acontece, né? Mas o nosso foco maior é falar sobre a estética e o resultado final, né? E acho que da aula de produção que eu tinha de observação era isso,
Então, acabou que nem faltou tanto. O que eu queria era na hora, ter trabalhado melhor, falar sobre essas coisas enquanto produzia, né? Mas como eu vi que ainda tinha muito objeto na mesa para colocar, aí eu fiquei agoniada para mostrar todas as opções que eu tinha separado para vocês. Que, por um outro lado, também foi bem interessante vocês verem como que o mesmo ambiente pode ser altamente modificado por uma composição de cores, de posicionamento de formas, porque se você reparar, às vezes o mesmo quadro posicionado de uma forma diferente já dava um outro efeito, né? Não sei se vocês lembram disso. Vamos lá. Sim, aí outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Minha segunda, já que tanto a aula passada como essa foram adaptações de aulas que seriam presenciais. Então, eu vou compartilhar a tela aqui porque eu fiquei de passar normalmente todo semestre. Eu peço para vocês instalarem no celular aplicativos de disco cromático. É uma ferramenta que a gente usa, vocês já sabem o que é um disco das cores, né? E quando a gente tem, no meu caso, que tem ele na memória, né, eu acabo não acionando essa ferramenta. Mas muitos profissionais acionam, né, para relembrar na hora de fazer uma composição de cores. Então, o que eu queria mostrar para vocês é uma forma de acionar isso. Em 1900, antigamente, deixa eu ver se eu acho aqui o meu, tá? Quando eu fazia base, mentira, não era 900, acho que eu fiz em 2006, não sei. O disco era assim, ó. Você comprava esse disquinho aqui, de um lado assim. Nájila disse que até hoje ela usa isso, tá? Nessas papelarias, né? Papelaria, nessas lojas de artesanato, de material de pintura, sabe? Tipo, acho que era Bloquinho, não sei o nome, eu não me lembro. Era bem específico. E aí ele gira aqui te dizendo, aqui atrás dele, tá vendo? Tem as modificações das cores. E aqui ele vai mostrar, tipo, a cor com cinza, com branco, com preto, para você ver a diferença. Aí vai mostrar a tríade, a tétrade, tem esses desenhos e tal. Ele, inclusive, tá acabadinho também, manchado aqui em estojo com lapiseira. E, para mim, obviamente, não vale mais a pena indicar esse, uma vez que só de você colocar no Google círculo cromático, você vai chegar lá e enxergar um círculo. E esse círculo vai te atender sem você precisar estar com um manual, né? Se botar círculo cromático no Google, botar Google Imagens, vai aparecer milhões. Né? Mas aí tem gente que quer mais ferramentas além da mera imagem do disco. Então, eu vou mostrar aqui para vocês... Ai, meu ar-condicionado aqui. Vou mostrar aqui para vocês um site que eu achei bem interessante, gratuito. Antigamente, quando eu digo até o semestre passado, eu passava aplicativos, né? E aí eu fazia um no iOS, né? E o outro no sistema Android. Só que isso começou a ficar defasado, porque o que acontecia é que os aplicativos não saíam do ar, entrava outro, e por mais que eu me atualizasse, agora eu já tenho outra gama de celular, tem gente que tem aquele outro chinês que eu não sei falar direito, não. Tem gente que tem da Microsoft, e aí eu não conseguia atender a todos os sistemas operacionais. Então, eu já estava pretendendo unificar isso em um disco uma ferramenta que eu pudesse aplicar a todos. E aí, pesquisei essa aqui recentemente, então não vou pedir para ninguém baixar o aplicativo, eu vou passar esse site para vocês. E se vocês quiserem manipular a cor na hora de escolher e tal, vocês podem usar ele tranquilamente. Ou se quiserem, vocês podem pesquisar aplicativos de círculo cromático no sistema de celular de vocês. Mas aí... Então, normalmente autoexplicativo e tem as mesmas funções do que eu vou mostrar aqui no site, tá? A maioria dos que eu já mexi, né, nos dois sistemas que eu mais tenho acesso, são assim. Eu peguei o site aqui da Adobe. Eu vou colocar ele. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo? Eu vou aqui diminuir vocês, porque vocês estão tomando aqui a tela do disco. Mas deixa eu botar logo aqui no chat. Como é que eu vou fazer aqui? O link para vocês copiarem, tá? Ai, meu Deus, tá aqui. Ok, o link desse site aqui. Site bem interessante, que eu achei bacana e que serve para todos os sistemas, obviamente. Aqui é um disco cromático, né?
exatamente igual um disco como a gente estudou, né? Se vocês olharem, aqui você tem... Peraí, deixa eu botar aqui o CMYK, que eu acho que vai ser mais explicativo, né? Aqui você tem tom de azul, aí do azul vai para o vermelho, que vai para o amarelo, que volta para o azul, né? É o disco como a gente estudou. Acho que no normal, deixa eu ver como é que ele vem, assim, vou atualizar só para... Quando eu vi aqui, ele veio com isso aqui mais escuro. Olha, eu tenho uma tela aqui me fazendo propaganda. Deixa eu ver se eu acho ele mais escuro. Ele veio, tipo, todo mais escuro aqui, tá vendo a cor? Aí eu fui clareando aqui embaixo. Por que nessa cor do meio aqui, que eu tô clareando? Porque essa cor do meio, ó, cor de base. Sempre que eu vou fazer qualquer composição de cor, eu tenho que escolher qual é a cor de base. Qual é a cor que não vai sair dela, entendeu? Então, o cliente pediu uma parede azul, né? O cliente pediu que mantivesse o sofá do forro do jeito que ele é, e ele é esse azul. Então, você vai começar pela cor que é fixa. E que é marcante, porque às vezes também, né, é uma cor neutra que tá lá, é um piso de porcelanato bege, e aí de repente não vai interferir em nada na sua composição. Então, aí eu vou tentando achar aqui, ó, pela porcentagem das cores, você tá vendo que ele tá aqui no sistema RGB, né? Mas eu acho que eu vou botar aqui no CMYK. Aí, aliás, vou botar no RGB, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês, né? Deixa eu ver qual é esse. Tô testando aqui, tá? RGB, como a gente já sabe, é red de vermelho, green de verde e o blue de azul. Então, aqui, ó, tá vendo? R, G e B. E aqui é o brilho. Então, eu quero o disco mais claro, com mais luminosidade, né? Que é o caso do mais brilho, mais valor, que a gente falou lá nas escalas de cores. Eu venho mais pra cá, mais perto do 100%. Chego aqui, eu até consigo branco, tá vendo? Eu quero ele mais escuro, eu vou chegando aqui. Leve em consideração só essa aqui do meio, tá? Eu vou chegando aqui, ó. Diminuindo a quantidade de branco, aumentando a quantidade de preto. Se eu quero ele com a cor pura, sem branco, sem preto, eu fico lá, né? No meio dele, mais ou menos aqui. Tá. Eu vou colocar uma cor mais puxando pro claro para ficar mais simples de vocês enxergarem. Aí quero ela mais esverdeada, mais avermelhada, mais... com mais azul, né? Um tom indo mais para azul, um tom indo mais para o verde. Vamos escolher um tom de base. Vamos pegar um azul. Eu vou, na verdade, primeiro estudar com vocês como pegar esse tom de base. O tom de base, sei lá, o que eu tenho de fixo ou o que eu quero botar no projeto, não quero abrir mão, é um azul, mas puxando por violeta. Se ele puxa por violeta, ele vai ter mais o quê? Vermelho, né? Então, você vem aqui e coloca mais vermelho. Olha como aqui já ficou até bem violeta. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Deixa eu jogar aqui. É bem autoexplicativo, porque aqui você tá vendo para que lado tá puxando a cor, como é que ela vai se transformar. Quando você mexe mexe todo mundo aqui, todas as outras barrinhas, né? Aí, ok. Mas eu vou mudar de azul, tá? Vou botar um azul mais puro, para vocês entenderem a base da coisa. Se você botar todo mundo no meio, vai sair um cinza neutro, né? Que é a mesma porcentagem de todo mundo. Vou botar aqui um azul com menos verde, mais azul aqui. Tá. Aí cheguei nesse azul aqui, tá vendo? Minha cor de base vai ser esse azul. Aí eu quero saber minhas opções. Se eu quero uma composição monocromática, eu venho aqui e peço monocromática. O que ele vai fazer? Ele vai pegar azuis que estão no mesmo raio aqui do círculo, né? Porque a única coisa que vai alterar é a porcentagem de cinza, de branco, de preto, né? Nesse mesmo raio aqui, porque tá monocromático. Ele pegou esse azul, misturou branco, misturou preto, misturou cinza, misturou menos cinza. E aí você tem uma paleta monocromática com a base nesse azul. Ah, mas o cliente, ele gosta mais de um pouco mais de movimento. Então, você pode ir para o análogo. O que é um análogo? É você pegar as cores que são vizinhas. Lembram disso lá da aula de cor? Se você quiser um análogo mais colorido, você arrasta aqui e já vai afastando. Repare que aqui
é uma paleta que já é mais colorida, porém não chega no nível máximo de contraste, porque a complementar do azul é o laranja. Então, a gente está vendo aqui que o laranja nem entra, mas já está entrando verdinho, já está entrando violeta, um violeta mais próximo do magenta. Vocês estão conseguindo entender isso? Porque é uma revisão de cor, né? Que essa aula foi dada. Deixa eu até fazer isso aqui, peraí. Que eu acho que vai clarear melhor para vocês. Isso já foi dado. Essas aulas vão ficar lá, né? Priscila não vai tirar, não, né? Gente, isso eu não posso garantir, porque não é comigo, né? Essa coisa da escola, né? Mas isso está na apostila. Se consola, está na apostila. No meu caso, né? Eu vou abrir aqui só para vocês lembrarem de que aula eu estou falando, porque eu estou vendo vocês me olhando com a cara. Essa aí é análoga? Essa que está aparecendo na tela? Sim, são as 5 análogas. Eles não pegaram, tipo, só 3 análogas, né? Reparem aqui que eu vou compartilhar outra tela só para ficar mais fresco, tá? Que vocês já viram isso. Estão conseguindo ver aí a tela do PowerPoint? Sim. Pois é. Então, lembra aqui, tá vendo as cores primárias, aí você vê que entre uma e outra você tem as secundárias, né, as terciárias, e a gente já vai vendo que o azul vai vindo perto do vermelho, vai ficando violeta, o vermelho perto do amarelo vai ficando laranja, né, o amarelo indo para o azul vai ter os verdes no caminho, né, e azuis esverdeados, e na contramão mesma coisa. Aí a gente lembra que os tons análogos, peraí, que vamos botar aqui. Os tons complementares são tons opostos, né? Que eu peço para vocês memorizarem verde com vermelho, azul ou amarelo com violeta e azul com laranja. Daí tem os tons análogos. Esses tons análogos são os tons que são vizinhos, né? Que são mais próximos, né? Então, qual é o análogo do amarelo? Esse verde, né? Bem amarelado e esse amarelo um pouco alaranjado aqui. Então, a gente está indo por aí, tá vendo? Então, daí você já vê que, por exemplo, as análogas do azul são azuis, um indo para o violeta, outro indo já para o verde. E se você quiser, tipo, 2 análogas para cada lado, você já vai ter um violeta e já vai ter um verde. Que é... Aí eu vou pegar aqui. Essa composição, exatamente essa composição, né? Que a gente fez aqui, das análogas. Mas se você quiser uma análoga mais juntinha, você aproxima, pega o cursor, pega numa das bolinhas e vai aproximando. Se você quiser um azul mais escuro, você vem mais para fora. Se você quiser um azul mais claro, você vai vindo mais para dentro. Ou mais acinzentado, que esse aqui tá mexendo no cinza, tá? Esse aqui é menos cinza e aqui é mais cinza, tá vendo? Tá indo mais, tudo mais pro cinza. Que aí você mexe o quê? Na saturação do cinza. Aí eu vou voltar lá pro PowerPoint, tá? Para vocês visualizarem só essas escalas para eu continuar falando e vocês fazerem a cara que estão entendendo. O melhor é vocês fazerem a cara que estão entendendo. Aí deixa eu passar aqui correndo essa parte, porque eu quero ir para esse slide aqui, tá vendo? Lembra que a gente tem o matiz puro, que é da forma que ele é no disco, que é a extremidade daquele círculo lá do site, a escala que não tem matiz nenhum, né, que é do branco até o preto, que a gente não está estudando agora. Valor e brilho, que é pegar a cor essa cor aqui, tá vendo? Eu peguei, coloquei mais branco ou coloquei preto. Saturação, que é descaracterizar o matiz com alguma coisa, pode ser branco, preto ou cinza, nesse caso aqui é o cinza. Aí vamos voltar lá. Espero que tenham lembrado da aula, porque essa aula é importantíssima. Então, aqui, quando eu mexo aqui no brilho, eu estou mexendo na quantidade de branco e na quantidade de preto. Tá vendo o solzinho aqui, o brilho? Eu deixo um pouco mais claro para vocês entenderem o que está acontecendo no disco. Quando eu trago a bolinha da cor principal aqui para o meio, ou aqui para fora, eu estou trabalhando com matiz puro. Quando eu vou trazendo para dentro, eu vou misturando cinza. Eu vou desaturando as cores, tá vendo? Me interessa agora trabalhar com matiz puro para vocês entenderem as composições, mas a gente... Preto? Hã?
Tá onde o preto aí? O preto aqui, ó. Você vai mexer no brilho e no valor. O brilho e valor normalmente tem esse símbolo de solzinho nos aplicativos, acho que no próprio Instagram, né? Quando você vai mexer numa foto, acho que é o solzinho, não tenho certeza. Eu normalmente mexo na foto. E aí eu volto para o original, que eu acho que ficou melhor. É o que acontece comigo. Mas eu brinco de cores, né? Pelo menos. Então, vamos lá. Essa composição é análoga. Ah, eu preciso usar as 3? Não, se você quiser, você afasta aqui, ó. E usa só as 5, né? Você usa só as 3, não tem problema. O que me interessa aqui é que eu tenho possibilidades 1000, né, de composições. Ah, mas aí o cliente é monocromático, a gente já viu. Ou o cliente, de repente, ele prefere tons mais contrastantes. Então, vamos trabalhar com complementar. Aí, olha o que ele faz. Ele pega o azul, né? Já coloca aqui a complementar, né? Que é esse laranja daqui. E aí ele já vai colocando outras escalas monocromáticas, tipo o monocromático do azul de base e o monocromático do laranja, né? Só que aqui mais desaturado, tá vendo? Dentro da mesma linha. Então, quero trabalhar com cores contrastantes, mas não quero trazer muitas cores, quero só 2 cores e o monocromático delas, posso trabalhar com isso. Ou simplesmente só elas, né? Eu quero saber que é um complementar do azul, não estou lembrada, eu chego aqui, defino o azul, peço complementar. Ele vai me mostrar aqui, tá vendo? No lado oposto. Aí tem uma série de outras composições. Essas são as básicas que a gente estudou. A gente estudou as outras também, tá? Mas eu passei mais correndo, porque eu acho melhor mostrar nessa aula, tá? Então, vamos lá. Uma delas é a tríade. A tríade é quando eu pego a cor de base e faço um triângulo aqui, equilátero, dos lados iguais, né? Divido o círculo cromático em 3 partes iguais e pego as cores das pontinhas da linha, né? Então, você vê no meu disquinho aqui, é porque eu acho que minha tela vai sair pequena para vocês. No meu disquinho tem um desenho de um triângulo, no meu disquinho de 2000 e pouco. Então, aqui a gente tem essas 3 cores, né? Tá vendo? Que é a tríade. É uma composição bem dinâmica, né? Porque você tem 3 cores com distância igual no disco, ou seja, se você tiver que escolher 3 cores com mais alto contraste entre si, serão essas. Né? Aqui é próximo de um laranja, isso aqui já é próximo de um complementar desse. Então, tudo é bem dinâmico. Quando você quer bem colorido, você pode partir para uma tríade. E essas duas da ponta aqui? Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram alguma coisa da linha do monocromático, do azul e outro de um dos tons da tríade, né, que é desse verde, que de repente, ó, pode se movimentar aqui, nem sei, peraí, que eu acho que eu movimentei eu e minha destreza no mouse com essas coisas da Adobe, né, mas vamos lá, vamos voltar para o azul aqui, cadê a cor de base? Aqui, né. Repare, ó, que eu até desaturei bem ela. E agora eu vou mudar ela de lugar, ó, para bagunçar. Ah, não consegui, não. Eu queria mudar ela para o outro lado aqui. Mudei? Não. Quando eu mudo, ela muda o negócio aqui. O que ele está me dando aqui? Ele quer me dar mais opções. Eu posso levar em consideração só esse meio aqui dessas 3. Eu quero saber só a tríade. Mas aí eu quero trabalhar com outras cores além da tríade, porque eu quero colorir mais. Eu não quero que fique tudo nesse triozinho para não ficar parecendo decoração de festa infantil, né? Que é tudo as mesmas cores. Né? O personalizado, o bolo, não sei o que, o painel. E aí eu quero trazer outros tons, eu posso trazer tons que sejam monocromáticos com relação a outros que já estão na composição. Então ele pegou um azul mais pro preto, isso, mais escuro, pegou aqui um verde mais acinzentado, né, mais escuro também. Então ele deu sugestões, mas eu quero saber qual é a tríade, é o que está aqui no meio. Isso é para quando é uma situação que você quer bastante cor, por exemplo. Isso aqui seria uma boa composição para brinquedoteca, né?
É o que normalmente as pessoas têm aceitação. Não estou dizendo que isso aqui não vale para um quarto de casal. Isso depende muito do conceito da pessoa, né? De repente, você está somente fazendo essas composições coloridas para produção. De repente, é um cliente que fala assim, eu quero base muito neutra, mas eu quero usar nas cores dos objetos, nas almofadas. Isso aqui poderia dar uma excelente combinação, por exemplo, de enxoval, de roupa de cama, né, de almofadas e coisas, ia ficar uma coisa super diferente. Num quarto todo cinza, por exemplo, você ter toques dessas 3 cores. Você quer, o ambiente está muito sem graça, você quer dar uma movimentada, então você pode fazer isso nos objetos e trazer uma tríade, né, ou trazer um complementar, você não quer ser tão colorido, né, porque complementar você só tem 2 cores aqui de contraste, já ficou... Repare como fica mais alegre ainda a tríade do que a complementar. Quando eu troco, vocês Paula, como é que eu pego o cinza nele, que eu não estou entendendo aqui. Eu estou aqui com ele, não estou conseguindo. O cinza, você vai pegar a cor e arrastar para o centro. Tá vendo? Fica tudo mais acinzentado. O laranja vira bege. Laranjas e amarelos, quando ficam acinzentados, eles viram bege. Então, desaturar a cor é colocar mais próximo de cinza? Sim, não. Pode ser cinza, branco ou preto. Desaturar é você pegar o matiz puro, que é essa cor viva que fica aqui na ponta do círculo, né? E você mudar ele. Repare, eu posso mudar adicionando cinza. Tá vendo aqui? Chega um ponto que ele fica com cara de cinza, de tanto cinza. Aqui mesmo ofende. Tem gente que vai olhar e vai dizer que é azul, tem gente que vai olhar e vai dizer que é cinza. Ou outra opção é mudar o valor e brilho, ou seja, aumentar o branco ou aumentar o preto. Tudo isso desatura, porque desaturar é diluir. Isso tudo nessa coluna do meio aí. Eu estou usando a coluna do meio, porque a coluna do meio, tá vendo que está aqui escrito? Cor de base. É a primeira cor da composição, a primeira que você escolhe. Entendeu? A primeira que você pensa assim, eu quero... Como é que eu começo uma composição de cor? Eu começo pensando ou no que eu quero, o cliente quer inserir no projeto, né? Se tudo tiver em branco, né? Se é uma obra que está toda zerada, ou no que ele quer manter, por exemplo, ele tem um aparador azul, laqueado de azul, e ele quer manter azul, ele gosta dele assim, azul. E você vai fazer a composição da sala de jantar, está. Então, eu posso tomar como base esse aparador azul. Eu vou achar esse azul aqui, dosando o vermelho, o verde, o azul, né? Aqui no RGB. Eu vou dosar o azul e aí eu vou tentar trabalhar. Se ele é uma pessoa menos aceitação de cor, eu vou dentro do análogo, do monocromático. Se ele quer uma coisa hipercolorida, eu posso ir ali para a tríade, posso complementar, que já é menos colorido, mais é colorido, né? Então, isso aqui, por exemplo, ele tem esse aparador azul, aí tem esse laranja aqui como complementar. Você quer dar uma movimentada, você percebe que ele é um cliente que gosta de contraste. Qual é a sua? Você pode usar esse laranja no outro móvel? Pode, mas você não precisa também ser tão óbvio. Isso aqui pode ser um estofado alaranjado, né? Pode ser, às vezes, uma cor de linho, que já é assim, naturalmente. Pode ter, esse laranja pode ser o tom da madeira da cadeira do jantar. Né? Então, pode ser uma série de coisas. Eu não estou dizendo que você vai pintar coisas dessas cores, mas isso aqui é a composição geral da cor. Né? E aí, Paula, então eu coloquei esse aparador azul que ele manteve e coloquei a cor da madeira nesse alaranjado. É uma cor de madeira bem alaranjada, ficou bem próximo. Mas eu não queria mais colocar tanta coisa no complementar para não ficar aquela coisa tudo pá de jarro, né? Então, você pode trabalhar com cinzas, beges, brancos, que são neutros, que vão entrar na composição para complementar. Ou você pode trabalhar com azuis monocromáticos com relação a esse, ou entrar com laranjas monocromáticos com relação a esse daqui, né? Aí, então, vou passar para o próximo, tá? Aqui são várias composições que você pode ver no disco. Por exemplo, complementar dividida. Você pega a cor de base, que é o azul, né? A gente está escolhendo a mesma cor de base para vocês não se confundirem. Mas claro que sua cor de base pode ser outra.
E aí você, ao invés de pegar complementar, você pega duas cores análogas da complementar. Tem alguns livros que, ao invés de chamar de complementar dividida, chama análoga da complementar. O que significa dizer isso? Eu tenho aqui essa cor e a complementar. Ao invés de eu usar a cor de base com a complementar, eu uso a cor de base com as análogas que vão ficar aqui do lado. Aí, nesse caso, você só abre em cima. Eu só abro em cima. Então, eu uso a cor com as análogas da complementar, que é essa daqui e essa. Por que eu já sei que são essas e estou pulando esses aqui mais escuros? Porque eu estou usando como cor de base uma cor bem aberta. Então, logicamente, as cores que são análoga da complementar delas são essas. Mas pode ser que eu queira análoga da complementar desaturada, porque eu quero uma análoga da complementar que não fique tão chamativo. Então, eu posso usar esse azul com essa mostarda e esse marrom. É possível. Dá uma dinamizada. Façam o exercício de tapar aí na tela de vocês esse laranja aqui e esse amarelo. Dá uma dinamizada, mas você já não está chocando tanto. Eu sei que parece complexo, porque na verdade são muitas opções. E o que vai definir essas opções é o seu julgamento com relação ao conceito do cliente, né? Então, assim, é um cliente que eu identifiquei ali que ele gosta de um movimento, ele gosta que as cores sejam contrastantes, mas não são cores muito saturadas, então eu posso fazer isso, né? Mas eu quero dar um toque de uma cor saturada, então eu venho com essa cor, essa C, e venho com a cor D e A, né? Mas não, é um cliente que tem uma outra relação com a cor, pode ser todo colorido, ou é um espaço que pede uma coisa mais, tudo mais saturado, né? Ou eu quero trabalhar com tudo isso, só que desaturado, então eu trago tudo para o meio. Olha que composição bonita. É uma composição bonita, que é mais aceitável. Quando você desatura, as pessoas aceitam mais, né? Ah, mas eu achei que ficou tudo muito escuro, sei lá, eu queria trabalhar numa coisa meio quarto de bebê com bastante cor, então clareia. Clareia aqui no brilho, né? Então, eu tô aqui elucubrando situações, né, para vocês pensarem o quanto que essa ferramenta pode ajudar na escolha da cor. Tem né? que treinar. Tem que treinar, porque você precisa da situação. Você precisa da situação. Porque tá confuso. Agora, esse final, assim, é cientificamente estudado, que é uma garantia de que as cores não vão incomodar, elas não vão se chocar, elas vão estar bacana entre elas. Por serem esses acordes que estão aqui na lateral? O não incomodar vai depender de quem é o cliente e da situação que você está usando. Não depende da composição. A escolha do que vai acontecer aqui, ela tem que ser pensada. Então, por isso que eu venho sempre falando, é um cliente que não tem uma grande aceitação de cor, vamos pelo menos, mas quer tentar colorir, vamos no monocromático, vamos no análogo. É um cliente que quando você vê a casa dele, ele tá toda preta e branca, gosta de contraste, tem preto, tem branco, não é aquela tonzinho de cinza, de bege, não. Ele trabalha com contraste, mas ele não soube ainda trabalhar com cor e quer colorir. Então, essa é uma pessoa que eu vou pegar complementar, dividida, porque é uma pessoa que gosta de trabalhar com contraste. Né? Então, a gente tem que analisar quem é o cliente. Às vezes, também, o cliente que é super básico, mas está fazendo o primeiro quarto de bebê dele, quer fazer, sei lá, Montessori. Eu não consigo ver um quarto Montessori que seja totalmente monocromático. Ou, de repente, uma analogia tão próxima. Normalmente, ou é uma analogia mais distante, né? Como eu estou fazendo aqui, ou vai ser uma analogia, ou vai ser alguma coisa tipo tríade, né? Que vai ter um outro movimento. Então, quem vai te dizer se isso aqui vai funcionar é a situação, não é a posição no disco. Não é assim, se eu botar uma tríade vai ficar bom, todo mundo vai gostar. Não posso garantir. O que eu vou garantir é, se você analisa que é um cliente que gosta de variedade de cor, então vai aumentando o repertório, as distâncias entre as cores. Se você pegar e colocar as coisas dentro do monocromático, é tudo perto, nessa linha aqui. Análogo é tudo perto, é tudo por aqui. Mesmo que você afaste, não vai ser nunca uma complementar. Mas uma pessoa que gosta de variar bastante, então vai para a tríade, vai para complementar. Então é isso que você vai
dosar, né? É o que você vai usar que vai definir se isso, o sucesso da composição. Por exemplo, O que é que você mais usa, Paula? qual que eu mais uso? Ai, gente, é Ou neutro. depende do cliente? Não, é neutro. Peraí, deixa eu botar aqui para dentro, né? Aqui, ó. Desaturado. É o que eu mais uso é isso. É isso. Que é o que a maioria gosta, né? Mas até dentro disso você pode variar. Repare que aqui eu tô com complementar, eu uso cinza e uso bege. Aqui eu já tô com análogo, aí já tá todo mundo dentro da mesma coisa, né? Aqui eu tô monocromático, já tá todo mundo muito... Ó, se eu jogar todo mundo aqui pra dentro, vai ficar dando cinza. Se eu já vier com a tríade acinzentada, olha que composição bonita. Como Então, essa? pois é, então, isso aqui o cliente aceita. Ele aceita botar um sofá, de repente, até dessa cor. Um quadro com coisa nessa cor e as outras coisas nesses tons. Uma parede nesse tom, um sofá nesse, isso aqui, o tapete. E aí eu consigo dar uma dinamizada dentro do desaturado com cinza, que costuma ser o que as pessoas aceitam mais. Então, o que eu mais trabalho é isso, não porque é o que eu mais gosto, mas é porque é o que eu mais analiso, né? O cliente dá mais liberdade. Quem viu a palestra do Conad, do... Como é o nome? Da Coral, viu que ela fala bastante sobre essa questão da tendência de cor, que está ficando cada vez mais acinzentada, né? Deixa eu só conferir aqui. Tá. Eu estava conferindo se estava gravando, porque por um segundo eu achei que não apareceu o negocinho de gravar. Aí, certo, deixa eu jogar aqui para fora para vocês entenderem, tá? Aí você tem a complementar dividida duas vezes, que aí ele vai mostrar as duas complementares divididas, tá vendo? E aí você vai ter bastante dinamicidade. Isso aqui também, ó. Esse aqui é o quadrado, que aí o pessoal... Esse aqui o pessoal chama de tríade, que é um triângulo. Esse que, se você ligar os pontos, forma um quadrado, é tétrade, né? Tem livro que vai chamar de tétrade. Aí você tem bastante cor variada, né? Você vê que aqui é a tétrade dele, ó. Esse aqui é a mesma cor dessa, né? Ele botou bem próximo aqui, tá vendo? A tétrade são essas 4 cores que estão aqui. Bem dinâmico. Ah, não gosta de tom matiz puro? E aí, se a gente acinzentar, vai ficar bom? Aí tem outra questão também. Eu posso acinzentar, mas assim, pô, tudo acinzentado vai ficar parecendo uma nuvem de fumaça, né? Então, eu posso colocar alguma coisa de tom forte. Ah, qual é o tom que o cliente mais aceitaria? Sei lá, o verde. Você pode mexer nesse verde. Ah, eu achei o verde, ficou meio escuro. Deixa eu mexer nele aqui. Aí você mexe nele. Já coloca ele mais clarinho. Ah, ficou muito limão. Então, não, vou botar mais escuro mesmo. Então, a gente pode mexer na composição, né? Às vezes acontece isso. Eu já analisei muita gente, muito cliente nessa situação. Eles gostam de tudo meio acinzentado e algum tom com escuro, com preto, né? Com muito valor e brilho. Então, isso já aconteceu muito comigo. Então, várias vezes eu fiz esse tipo de composição, né? Nem sempre a tétrade, né? Que é o quadrado, mas já fiz várias, né? Esses aqui eu nunca vi em aplicativo, deixa eu ver o que é, só para conferir, para qualquer coisa mostrar para vocês. Composto, não sei o que é isso, não. Mas essas sugestões, né? Que você pode dar uma olhada. Se você vê que já tem aqui uma coisa próxima do complementar, então já é um pouco mais dinâmico, né? Cada uma com um análogo, é meio doido, mas... Sombras. Sombras, de repente, deve ser tudo mais próximo do monocromático, né? Desse mesmo azul, com alteração de... Você vê que o que está alterando aqui embaixo, né? É o preto, o branco. É o preto e o branco, basicamente. É quase todo aqui em cima, mesma cor com preto e branco. E o personalizado, que eu imagino que seja para você sair montando aqui. Mas eu achei bem legal esse recurso nesse site, eu nunca tinha usado, não. Na real,
né? Como é minha especialidade, eu na cabeça já fico. É uma pessoa que gosta de coisa dinâmica, então eu vou trazer 3 cores do disco que estejam bem distantes. Então, se a cor de base é um verde, aí eu já vou lá pegar uma coisa alaranjada, uma coisa de. Eu vou pegar aqui, deixa eu até trazer para cá. O verde, uma coisa mais alaranjada, uma coisa mais azulada. E aí eu faço essa teta de, mas eu não vou pegar matiz puro, porque já é uma pessoa que gosta de mais cinza. Mas a parte eu pego aqui, deixar mais azul. Mas o laranja eu quero uma coisa que seja um pouco menos saturada, ou um pouco mais saturado. Aí eu já trago isso aqui. E aí, excluam as 2 cores da extremidade, né? Vê só B, C e D. Você já vê que tem uma outra composição aí, né? Então, no normal, o fato de conhecer a posição do disco e as variações preto, branco, cinza, isso te ajuda, né? Mas você não precisa ter isso de pronto, né? Até porque vocês acabaram de estudar isso. Mas vocês têm essa possibilidade de recorrer a sites e aplicativos que têm essa função. Os aplicativos não são tão bons quanto esse site, não. Eu gostei de experimentar, vou ver se esse site tem um aplicativo da Adobe. É legal, é gratuito, você pode acessar no celular, né? E tá ali, tá na loja de papel de parede. Você achou um papel numa determinada cor, né? Então, ele pode ser o seu ponto de partida. Então, e aí, daí, o que eu vou escolher de madeira? O que eu vou escolher, né? De tapete? Por aí vai. É bem interessante esse recurso. Eu recomendo usar, porque sem usar ele, você não pega a fluência de cor, né? Porque você precisa analisar as posições no disco. Sem analisar a posição no disco, é um sorteio. Você vai tentar adivinhar qual é a cor que você vai usar, né? Se você analisa a posição no disco, você já fica fluente no que vai ter contraste e no que não vai ter. E vai ter uma hora que isso vai ficar bastante automático, né? Claro que, lembrando que sempre que você tentar colorir, né? Porque a gente vai ter muito projeto dentro do cinza, do bege, do neutro, e isso impede um pouco a gente de treinar, né? Muito mais nessa gama aqui a gente vai trabalhar. Essa composição aqui análoga, olha que interessante. Aí eu posso chegar e pegar uma delas aqui, deixa eu pegar esse verde aqui, e aí já trazer uma coisa mais escura. Mas eu achei que ficou muito aberto, vou escurecer. Uma composição. Aí já achei que ficou, posso desaturar mais um pouco. Aproximar. Vai ficar, esse aqui vai aparecer muito, então vamos trazer uma outra coisa aqui para o escuro também. Entenderam? Brinquem de cor aí, depois vocês me contam. Manda mensagem contando. E vou pegar aqui. Mas olha só, essa sua matéria precisava vir antes da gente fazer um projeto final, né? Mas vocês já fizeram um projeto final? Vocês já terminaram com o Casé, né? Incrível, né? Isso é um feedback interessante de vocês darem para a escola, né? Porque é uma questão que está sendo analisada. É a segunda vez que eu dou essa matéria no 4º semestre. Ela era de primeiro, só que no primeiro não existia uma maturidade de compreensão dela. E existia uma necessidade... Seria interessante no 3º semestre. Aí a turma do semestre passado deu esse feedback para a EBAD, só que a de vocês já estava correndo, aí eu não tinha como, né? A de vocês já estava andando, eu não tinha como recomeçar o semestre. Então, isso está sendo analisado, a mudança de grade em função desse feedback. Então, passem isso para a EBAD, porque quanto melhor o aproveitamento, né? Do aluno, é uma bagagem para você juntar no final e fazer um projeto todo baseado nesses conceitos desse aprendizado, né? Porque agora a gente tem o aprendizado, mas ficou o semestre todo trabalhando, escolhendo cor disso, cor daquilo. Já ajudaria até para tirar dúvida, né? Exatamente. Me apoiei aqui, cara. Mas passa esse feedback porque a gente, assim, de quando vocês acham que seria o momento ideal e tal, porque a gente está fazendo essa análise. Isso é uma coisa que a gente está analisando modificar, né? Porque quando mudou-se para o 4º é porque muita gente do primeiro reclamava que não tinha maturidade para entender naquela época e quando chegava no 4º já tinha se perdido desse conteúdo, né? Então, de repente, no 2º, no 3º, nós sabemos, queremos esse feedback para melhorar, tá bom? Falem mesmo, de verdade.
Paula, eu estou aqui com a Adobe aqui na minha tela, eu não estou conseguindo colocar o cinza no meio. Como é que você chega? Você vai arrastando, você pega a cor que você quer e arrasta para o centro. Clique em cima e arrasta para o centro. Ah, consegui, obrigada. Por nada. Eu amei, gente, esse site. Foi uma boa novidade desse semestre. Amei mesmo, achei bem legal. Ele é interessante, só que tem que treinar bastante para você ter habilidade, né, para trabalhar com essas coisas. Não, e é melhor você fazer com isso do que, por exemplo, o meu disquinho, vou pegar ele de novo, ele tem uma quantidade muito reduzida de cores, aí você tem tons infinitos, né? Porque você vai montando os tons que você quer. Olha o tanto de cor que tem meu disquinho, gente. Meu humilde disquinho. Aí você tem as escalas, mas olha a variação, como é pequena. Aqui eu posso, olha quanto de cinza que eu posso. Né? Quanto de saturação, quanto de variação que eu tenho dentro de um software. É bem melhor, né? Aí você pode transformar isso. Hã? Para transformar isso numa tinta souvenir, por exemplo, ou coral, ele te dá nome, ele te dá percentual, eu acredito que possa até haver um percentual de RGB. Só que o que você vê na tela nunca é o que você vê, nunca vai sair igual na impressão, né? Então, o que eu recomendo é pega o catálogo e tenta achar uma cor. Vou pegar aqui o catálogo. Tá? Parecida. Tenta achar uma cor parecida com o que você está vendo na tela, tipo no print que você deu no celular. Então, eu vou tentar achar aqui a cor, porque eu acho mais fiel, porque se você der o RGB, pode ser que na impressão saia diferente, mas se você pegar o catálogo e achar uma cor parecida, eu acho mais seguro. Então, eu vou pegar aqui uma coisa mais acinzentada. Eu vou pegar a cor de base que tá aí, que é bem acinzentada, né? E que é um azul esverdeado, que a gente já viu que é um azul esverdeado. Eu já tô assim na gama dele. Eu vou pegar mais ou menos esse aqui, ó. Peraí. Não vou pegar fielzão assim, até pra gente não perder tempo. Mais ou menos esse aqui, quebra pedras. É porque eu não sei se na luminosidade aqui que eu uso principalmente já é bem parecido. Então, é o que eu pegaria, então o que eu faria de mais seguro. Né? Você dá um print, deixa ali na tela celular, vai escolher, ou assim, passa por e-mail, alguma coisa, enfim. Vai escolher no catálogo de tinta, na loja de estofado, então você leva a referência, né? E às vezes acontece que você acha uma coisa parecida, mas não exatamente igual, mas já te serve e já mantém a composição, né? Claro. É isso, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida aí, aproveitar que algumas de vocês estão mexendo, né? Tá tudo certo? Eu ia até fazer composições aqui. Lembra que eu colei as coisas aqui no início da aula, fazer as composições. Só que aí depois eu achei que ficou tão mais fácil de enxergar na tela, né? Porque eu fiz simulações de composições e acabou ficando melhor. Por isso que eu me demorei mais na tela, tá? E aí eu queria saber agora, né? Antes de finalizar, se vocês têm alguma dúvida. Algumas pessoas já tiraram dúvida no início da aula de trabalho e tal. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Não, o trabalho da pintura, a gente só vai te mostrar no presencial ou eu te mando uma foto? Não, mostrar no presencial. Eu quero a imagem que foi impressa e a imagem que vocês... E o papel que vocês pintaram. Tá. É o que eu falei. Todos os trabalhos serão feitos, enviados por e-mail, exceto esse de cor da pintura, que vocês vão fazer e vão me entregar no primeiro dia que for possível, que não sabemos quando. E aí... E qual é o prazo? O prazo, gente... Pra gente entregar. O prazo era para essa semana, né, gente? Porém, eu já vi que várias pessoas estão fazendo, porque algumas pessoas me mandaram dúvida essa semana, né? E até pelas dúvidas aqui que vocês estão falando. Então, a gente pode dar mais uma semaninha. Vocês estão atarefados demais com alguma coisa de Silvia?
Mas não era até dia 30 o prazo, Paula? Eu tava achando que era até o final do mês. Dia 30 nessa 31. semana, não, gente? Não, Não, semana que 30 é vem. semana que vem. Gente, tô perdida. Semana que vem, era dia 30. Ah, Então pronto. Então pronto. já tava Tá. desesperada aqui. Eu ia falar, meu Então, Deus. é dia 30 entregar os 3. Não, os 2. Dia 30, Mas tá possível para vocês? Tá tranquilo. Tá certo. Porque se não tiver também, a gente pode discutir isso, né? Porque nesses momentos... Se a gente não tiver os 2 juntos, né? Pra não ficar vários e-mails. Preto e branco. Ou Então pode mandar um e depois o outro. pode mandar um depois o outro. O preto e branco já envia. Eu só falta fazer o último da produção. Certo. Aí eu te mando já, então, os outros. Porque às vezes eu fico perdida na turma, porque, gente, online foi muito difícil saber quem era quem. Porque muita gente com a câmera desligada e tal. E A assim, aula falhou. Pode mandar um, depois mandar o outro? pode. E você pode explicar um pouquinho esse último que era para entrevistar? Eu fiquei um pouco perdida. Entrevistava alguém? Esse é aquele que a gente fez o exercício aqui, tipo, da cliente Carmen, que era minha. De quem? Daquela casa bem poluída. Daquela casa bem poluída de Carminha, lembra? A gente fez um questionário, peraí, deixa eu até parar de coisar essa tela aqui e pegar uma outra. A gente fez aquele questionário que a gente marcava se a pessoa gostava de contraste, de ritmo, de Ficou saturada. saturado, como é saturado, você lembra? Uhum. Então você pega um colega, né, uma colega, pede ela para te mandar fotos, escolhe um ambiente, tipo, sei lá, cozinha, sala, quarto, pede para te mandar fotos, 3, 4, 5 fotos de ambientes de referência que ela gosta, tipo, para ela, não é assim, né, para clientes possíveis para ela. E Não aí pode ser da casa da gente, não? É porque eu tinha entendido que era na nossa casa, já tinha até começado a fazer. Não entendi. Esse trabalho de produção, eu pensei que era um ambiente Não, na é nossa outro casa. trabalho. Não é o de É produção, outro não. trabalho. São dois. Tá, desculpa. O primeiro, né, que seria unidade 2, é esse que eu tô falando agora. Que é você Desculpa. pega... Não, tranquilo. Você pode pegar um colega, né, entrevistar, e aí esse colega te passa fotos de referência e tal. Você anota a entrevista, pega as fotos de referência. Isso tudo tem que ser anexado, né, para eu entender. E vai preencher ali o questionário com relação a isso. E aí pega a planta de um espaço, que assim... Pode ser a planta do quarto do colega? Pode, mas se ele não tiver isso cadastrado, né, e ele escolher tipo um ambiente quarto, pode pegar qualquer quarto na internet que tenha um layout, uma vista. O que me interessa é a especificação. Se essa especificação condiz com o que, né, o senso estético da pessoa. Com as fotos e com o que ele falou na entrevista, né? Com o que o seu colega falou na entrevista. É uma planta baixa? Na verdade, eu preciso de um layout e uma vista, né? Como tá lá na cliente Carmen, você vai ver que na apostila tem. Tá. Mas a gente que tem que fazer o layout à vista ou pode pegar pronto e só especificar? Pode pegar pronto, só especificar. O que me interessa é a especificação. Tanto que esse trabalho, até semana passada... Pegar pronto como, Camila, que eu entendi? Pegar qualquer layout, qualquer vista que você já tenha feito no curso. Pega de algum outro trabalho. Se o seu cliente, tipo, se o seu colega, né, que vai simular o cliente te dando referências estéticas em entrevista, se ele não tiver tipo, se ele escolher sala e ele não tiver uma planta da sala da casa dele, não tem problema, você pode pegar uma sala que você tenha feito no curso e só mudar as especificações, entendeu? Entendi. Tipo, meu trabalho não é de desenho, meu trabalho é de percepção visual. Então, não preciso de produção de desenho para minha disciplina. Esse trabalho, ele já foi uma prova. Então, eu botava lá um layout e uma vista. E aí, às vezes, algumas pessoas queriam modificar e aí desenhava alguma coisa na mão, passava um corretivo, modificar alguma coisa assim, em prol de colocar alguma forma, né, em algum mobiliário, mas não nada demais, era mais para especificar mesmo. Né? Meu interesse não era no desenho. Certo. E aí, mais dúvidas? Ô, Paula, eu tenho uma dúvida enorme sobre o escopo.
o conceito. E você quer que a gente faça um escopo e também o conceito, né? Qual a diferença? Dá para você explicar? Sim. Escopo é tudo aquilo que foi falado e analisado até então, né? É um resumo, né? Cliente fulano, ele precisa que o quarto tenha televisão, espaço para aparelho de videogame, uma bancada para colocar o computador, ele gosta de cores mais contrastantes, ele gosta... É você descrever o que foi analisado, entendeu? Mas isso já não tem no briefing, no questionário que ele vai responder? Tem, aí o escopo é um resumo de tudo aquilo. Certo. Tá, Certo? era isso que eu estava Mas o entendendo. escopo você só vai querer para o trabalho 2. É só o trabalho 3, todo. tá. E o conceito, né, é o que você julga que aquele projeto tem que ser, é o seu diagnóstico, né? Esse Certo. projeto tem que ser confortável, tem que gerar uma sensação de praticidade, tem que, enfim, aí eu não sei qual é o seu conceito especificamente, né? E aí tem até esse exemplo, acho lá, não na cliente Carmen, não sei se a gente deixou escrito, isso tem, né? Porque aí você vai ver que o conceito, ele não tem coisas específicas, tipo, ele gosta de vermelho, e nem tem solução de projeto, tipo, o piso vai ser de madeira, não. Porque o conceito, ele é o que o projeto precisa ser, né, como personalidade, é o diagnóstico do projeto, mas não é necessariamente, não pode ser uma solução, porque se no conceito você tem uma solução, tipo, os tons vão ser de tal cor, se você coloca a solução no conceito, o que vai acontecer é que na hora do processo criativo, você vai ficar travado naquela solução que já está lá no conceito, né? Eu achava que no conceito tinha que ter, tinha que ter a solução, não precisa. Não é para ter. Não tem que ter, na verdade. É aquilo que eu falei na aula, que eu expliquei o que era isso. O conceito, ele é o diagnóstico. Você vai para o médico, ele fala, você tem, sei lá, falei uma doença, Covid não, pelo amor de Deus. Você... Dor no estômago. Estou Um super... processo alérgico, que é uma coisa bem... você tem asma alérgica? Você tem asma alérgica. Né? Tipo, quantos tratamentos você tem para isso, né? Os tratamentos são praticamente um projeto, né? Então, o diagnóstico é um só, mas você tem várias opções. Então, homeopatia, você tem vacina para tratar alergia, você tem medicação, né, tradicional, fazer natação, você tem um monte de tratamento para asma, né? Mas não é... Então, projeto, você tem um monte de projeto para atender o mesmo conceito. Né? Você tem um monte de opção que possa atender o mesmo conceito, mas não sempre a gente vai ter. É por isso que não é bom a gente colocar no conceito a solução, porque se uma opção não der certo, se apresenta primeiro, o cliente não se identificou, você vai ficar travado na segunda, porque o seu conceito está lá escrito que tem que ser daquele jeito, que o piso vai ter que ser tal, que os estofados vão ter que ser de tal tecido, né? E de repente aquilo ali vai deixar uma coisa fixa na sua mente que não vai te ajudar, né? Essa questão do piso, do sofá, se a gente for falar, seria no caso no escopo, né? Que você está fazendo um resumo do que o cliente está querendo, poderia ser. Na verdade, no escopo você vai dizer o que o cliente te pediu, né? E vai dizer o que ele gosta, o que você analisou em termos visuais, né? E as soluções de projeto vão estar lá no projeto. Você vai pegar um layout, uma vista e vai colocar uma linha de chamada escrito lá, né? Sofá branco, tecido rústico, enfim, sei lá. Aí você vai colocar coisas assim. Não precisa... Eu até prefiro, gente, que nem coloque coisas tipo piso, decor tiles, não sei o que lá. Tipo assim, eu vou ter que pesquisar piso por piso. Eu prefiro que vocês coloquem especificações gerais, tipo piso, piso não, revestimento decorativo de parede, com linhas mais curvas, enfim, né? Com desenho geométrico, com contraste entre branco e preto, sei lá, azul e rosa. Eu prefiro que vocês descrevam assim do que colocar a especificação em si, a não ser que vocês façam a colagem do que é o revestimento, né, para eu entender.
mas não precisa ter tanto trabalho assim. Basta descrever o que é o material. Porque se vocês colocarem referência, eu vou ter que ficar... Cada trabalho vai ser meia hora no Google, né? Beleza. E a produção é só pegar um ambiente qualquer da casa, né? Um trecho Precisa de ser um ambiente ambiente, inteiro, só um como eu trecho. fiz na aula Só passada. a mesinha, assim, um quadro Uma mesa, eu peguei uma mesinha, menor. uma poltrona e fiz. Aí o que me interessa na produção, a foto do antes do ambiente inteiro, né? E do lugar que você escolheu. A foto do para passar vergonha que tá bagunçado na quarentena. Mandei só o pedaço, não mandei o inteiro. É para eu situar, gente, porque às vezes eu não me situo, às vezes a pessoa manda um pedaço tão pequeno que eu não situo aquilo ali. No meu, você entendeu? Ai, gente, peraí, qual foi o seu? Foi o aparador do quarto. Um aparelho que no recuo da janela? Isso. Entendi. E aí... Entendeu, Ô, Paula? Paula, né? Eu não sei se você mandou só por e-mail, né, Regiane? Você comentar agora com as meninas? Quê? Você mandou por e-mail. Peraí, rapidinho, deixa eu terminar de explicar aqui o trabalho para a Júlia e depois eu responder as perguntas, tá? Então, você pega o antes do ambiente e do lugar que você quer. Estabelece um conceito, né, da modificação, tipo assim, porque quer ficar mais rústico, mais moderno, minimalista, mais, enfim, alguma coisa assim, ou mais colorido, algum conceito estético, não precisa do funcional, tá? E depois você vai colocar uma foto do depois, né? E explicar. Isso aqui eu coloquei porque tem contraste com isso aqui vai equilibrar com isso daqui, tá, tem né? que explicar também. Explicar coisas de percepção visual. Uhum. Aí alguém me perguntou... Ok. Não, é Sioneide. Eu perguntei a você. Eu tô com a foto do meu. Se tem um tempinho, se você quiser colocar aí a foto agora e fazer algum comentário. Onde está a foto, gente? Eu posso mandar para você agora, pelo WhatsApp. Ah, entendi. Serviria? Não, é melhor responder individualmente, porque ninguém eu tô comentando aqui, né? Ah, então tá. Você que sabe. Eu só perguntei porque de repente seria um exemplo para você dar. Você que entendi. Não, mas eu tenho vários exemplos aqui de semestre passado, né? Só que, né, feitos numa outra estrutura. Peraí, rapidinho. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu acho que eu devo ter até colocado lá no... Aqui, exemplos, exercícios. Exercício 3. Esse eu achei interessante. Deixa eu botar no mute aqui, né? Rapidinho. A pessoa empolgou e fez um negócio, um vídeo. Mas realmente foi um trabalho que ficou muito bom. Nesse caso, as possibilidades dessas turmas, pensem que eram muito maiores, porque eles podiam se reunir e levar objetos da própria casa para, né? Então eram mais objetos, ou pegar de loja e tal. Nesse caso, era uma pessoa que já tinha esses objetos aqui, tá vendo? Essa mesinha e tal. E aí, colegas levaram objetos para lá, quadro, tudo. Eles mudaram os móveis de lugar, o sofá tá de um lado, o aparador do outro, tá vendo? O aparador tá aqui, o sofá tá aqui. Aí, depois, eles mudaram, botaram o aparador pro outro lado, o sofá aqui. Aí um colega, acho que levou uma coleçãozinha de espelho que ele tinha, uns quadros. Aí isso aqui tava no quarto, foram fazendo uma catagem em casa, né? Tipo eu, para fazer aula de produção. Roubaram uma mesinha aqui do quarto também. Aí já colocaram nos baúzinhos embaixo desse banco. Eles resolveram produzir o ambiente inteiro, mas eu nunca pedi isso. Isso normalmente é quando... Isso rola várias vezes, porque quando, né, não estávamos em pandemia, as pessoas se empolgavam e acabavam fazendo a produção de um ambiente inteiro com os colegas. Mas, por exemplo, para mim era suficiente fazer essa parte, ou esse trecho, né, ou esse trecho do aparador. Então, aqui... E a apresentação é assim? É como um videozinho, uns slides? Não, manda a foto do antes, depois, texto lá. Ah, tá. Não precisa ser... Não. Assim, Gente, eu não complico. Para mim, o que interessa é a informação e saber que vocês fizeram, entendeu? No real, o que eu peço? A foto do antes do ambiente e do espaço, né, determinado e a foto depois. E vocês falam as outras coisas e eu fico anotando, fazendo anotações, né?
porque a gente faz isso em formato de apresentação, que é bem mais legal, né? Porque todo mundo ia ver. Aí aqui eles explicaram sobre equilíbrio visual, né? Que eles não usaram uma simetria, um ritmo definido, mas eles fizeram equilíbrio de uma coisa maior aqui, outra maior, aqui vem uma coisa, né, meio ascendente, aí aqui eles fazem um outro bloco também que se equilibra entre si. Aí eles fizeram uma série de análises aqui, né, com relação à percepção visual. Gente, a pessoa tem uma coleção desse espelho, uma coisa linda. De mini espelhos. Aí eles colocam coisas altas de um lado, né, coisas mais transparentes aqui no meio, aqui um porta-retrato grande, aqui um menorzinho. Enfim. Aí o que me interessa é isso, são as fotos e a forma que vocês vão colocar o texto é com vocês. Se quiser colocar tudo, foto, texto, tudo no mesmo arquivo do Word, pode botar. Se quiser fazer a apresentação PowerPoint, pode botar, fiquem à vontade. O que eu fico bem doida é quando é ao vivo, ou quando é aula presencial e que tem que ser alguma coisa assim, que é A4, e aí o pessoal traz A3, A2, e aí eu fico com uns papéis assim, acaba marcando no outro, mas como é tudo virtual, o formato pode ser da preferência de vocês. Hã? Tem um cachorrinho latindo. Alguém tem um cachorrinho aí latindo, tadinho. É isso, para vocês que mandam aí agora nessa parte de dúvida. Quem tiver mais alguma dúvida, pode falar. Então, você precisa foto do ambiente inteiro e do pedacinho que foi produzido. Vou mandar complementando. Eu aceito. Aceita? É porque eu tirei só o pedaço. Eu não vi os do e-mail ainda, porque eu preciso fazer esse negócio dessa configuração da senha, que eu tentei no dia que a Priscila mandou e não consegui. Aí logo depois veio o final de semana. Mas eu tô resolvendo isso agora, né? Que agora que eu já não temos mais aula online, eu já vou aproveitar esse tempo aí para resolver. Então, até o dia 30. E também vocês ainda, eu tinha até dia 30 para me mandar, né? Normalmente eu sento e corrijo vários de vez, né? Porque eu fico corrigindo um, depois outro. Né? Aí até perde o embalo, a concentração. E aí, mais alguma coisa? Ainda tem muito tempo de aula? Tem quanto tempo de aula? Não, agora aqui, se vocês não tiverem dúvida, vamos... tá. Porque é sugerido a gente fazer de novo aquelas análises de foto que a gente mandava no Instagram e você via que a composição, como era feita. A gente pode marcar uma aula com ela. Pode, eu acho que ia ser legal. Ia ser legal. Dedicada a isso. Porque eu não queria deixar de falar nessa última aula dessa ferramenta, né, do muito legal. cromático, porque é importante, né, vocês saberem usar o ciclo a favor de vocês para gerar as composições visuais. Mas aí solicitem mesmo, a gente pode marcar, viu? Tranquilamente. Aí vocês que sabem, porque eu não sei quando é que os outros professores terminam, então pode ser na quarta, enfim, nesse horário eu tenho flexibilidade. A quarta para a turma da noite é o dia que, pelo menos eu tenho um livro, eu não sei a pessoa que está fazendo casé. Mas acho que a terminou. Já terminou, Ju? Já. Só entregar agora. Então... Terminou. Mas a gente tem poderia. Silvia também, que é um trabalho imenso. É meio... Mas é só uma aula, não é? Principalmente para a turma da noite, porque a gente não fez algumas atividades que vocês fizeram. E aí, Paulo tinha se colocado à disposição para fazer essas atividades com a gente. No caso de vocês. Se tiver essa aula à noite, a gente quer assistir. Não, eu mando o link, que aí quem puder entra também. Né? Na verdade, a turma da noite que não fizeram algumas... Não conseguiram assistir ao vivo algumas aulas, e aí a gente combinou de fazer algumas aulas extras, não sei quando vão precisar, né? Agora precisa da contribuição de vocês. Essa é uma aula para analisar, né, as imagens de referência e tal. Aí precisa que vocês mandem, tá? Certo. Então, façam esse trabalhinho aí, me mandem no WhatsApp antes, porque aí eu já baixo, já deixo aqui na tela, fica mais fácil, né? Para não ficar demorando esse tempo e tal.
É foto de quê? Eu acho que o pessoal está querendo fazer o que a gente fez com Flávia, analisar as referências dela, né? Isso. Ela pegou referências de cozinha e a gente analisou o que ela se identifica em termos de cozinha, né? Especificamente. Então, vocês podem separar referências e aí a gente pode fazer uma aula disso, né? Eu acho esse exercício excelente, porque além de ser um bom exercício para a gente se analisar com relação a referências estéticas, né? Nossas preferências, é interessante para a gente também aprender mais de percepção visual, fixa mais e aprende a analisar o cliente. Certo. Pronto. São Paulo. Hã? Como é, Camila? Não, eu falei, tá bom então, obrigada. Tá. Pela aula. Então, eu vou pedir, Camila, para você. É você e Júlia que estão aqui da turma da noite, né? Sim. Certo. Para vocês confirmarem com a turma se na quarta tá bom, se acham melhor na quarta em julho ou no início de agosto, tipo, primeira semana de agosto, fazer essa aula, porque às vezes, né, tá com muito trabalho, o trabalho se você... Acho que é melhor no começo de agosto, porque o casé a gente entrega semana que vem. E acho que tá todo mundo na correria. Conversem com a turma, me avisem, que aí eu divulgo o horário da aula. Eu também tô aqui, tá? Com a turma e depois passa para você. Eu tô aqui também, eu tô sem câmera, mas eu tô assistindo. Por mim, tudo bem, tanto faz. Também. Viu? Ela tá cheia de gente da noite. Esse horário fica melhor. É porque como a maioria das turmas não deixam as câmeras ligadas e eu não tenho paciência a gente ficar cobrando isso. Aí eu acabo me perdendo quem é da noite, quem é da manhã, porque às vezes tem nome repetido, né? Enfim. Mas aí vocês só me confirmem, que aí eu deixo tudo marcado direitinho com as duas turmas, né? E na agenda. Eu não recomendo marcar depois da segunda quinzena de agosto, porque... Primeiro que tá muito longe, né? E segundo vai misturar já com o próximo semestre. Vai misturar com o próximo semestre. Aí já vai ficar meio chato. Aí a gente pode fazer sem duração, porque às vezes pode ser que dure mais rápido ou que a gente invada um pouco mais, a depender de quantas pessoas possam contribuir com referências, tá bom? Tá certo. E aí, para quem não for, né, para aula que é extra, eu queria falar para vocês que, então, a gente ainda tem, né, 2 aulas presenciais e trabalhos a serem entregues, mas infelizmente não teremos, né, contato presencial em sala de aula, que é uma coisa que não será dado. E que se por algum motivo, né, não conseguirem participar das outras aulas, eu queria desejar boas-vindas, porque vocês estão chegando, né, para serem colegas nossos. Desejo muito sucesso. Parece um momento muito difícil, né, mas é um momento muito também promissor, né, muitas pessoas repensando suas casas, né, isso nunca aconteceu na nossa profissão. É verdade. E a gente está aí para fazer essa transformação, né? E eu queria dizer que eu estou sempre aqui, né? Aqui agora em casa estou também, né? Realmente, mas estou sempre disponível para qualquer dúvida. Cores, enfim, formas, texturas, né? Qualquer coisa que eu possa contribuir. Então, vocês têm meu e-mail da EBAD. Eu acho que eu botei também na apostila um pessoal, não tenho certeza, né? Pela primeira vez é uma turma que tem o meu WhatsApp, porque na pandemia precisamos trocar mensagens. Então, a gente está sempre por aqui, porque o trabalho do professor, ele não fica só naquele momento ali da aula, né? Ele é um trabalho que é contínuo, né? A gente está sempre pesquisando, aprendendo e conversando e trocando ideias. Então, nunca vai parar. Então, não é porque vocês vão virar designers, né, que a gente não possa continuar trocando ideias. Vocês me dando muito, né, muito mais, vocês sempre me dão muito mais, e eu ajudando no que posso aí nesse start, né, até a coisa ficar mais fluente. Tô por aqui. E é isso. Essas aulas foram bem bacanas, Paula. Obrigada, Paula. Vocês gostam. E ainda bem que a gente vai contar mais uma coisinha, né? O maior sentimento foi que a gente não pôde conviver com você, porque essas aulas foram super bacanas. Que bom que gostaram. Essa forma de passar para a gente muito legal. E
pena, porque no final, assim, né? Dentro de um computador, dentro de uma telinha, ficou assim. Ficamos um pouco enquadrados, né? Ficou muito, muito legal sua aula. Parabéns. Mas, Parabéns, gente, Paula. obrigada. Obrigada aí pelas Mas aulas. espero que a gente se veja, né? Quando tudo passar nessas aulas aí né? Vai ser um momento muito especial, assim, não só por ser uma aula externa, mas vai ser a hora que tudo vai passar. E vai passar, gente. Vai passar. Sobrevivam aí, segure a onda. Vai. Vamos conseguir, vamos conseguir. Um beijo para vocês. Beijo, Paula. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite, noite. meninas. Boa noite.